A nossa próxima questão fala o seguinte: um capital de R$ 600 aplicados a uma taxa de juros simples de 20% ao ano gerou um montante de R$ 1.800 depois de certo tempo. Qual foi esse tempo? Ou seja, diferente da primeira questão, essa aqui, ela quer saber o tempo de aplicação. Observem que na primeira questão, ele já nos dava o tempo. Nessa aqui, não. Nesse caso aqui, ele já sabe qual é o montante e o que ele quer saber é quanto tempo, qual foi a quantidade de meses ou anos que me gerou aquele valor ali de 1.800. Nós vamos fazer o quê? Substituir na mesma fórmula. Só que nós vamos substituir os valores que nós temos. Pegando os dados da questão, vai ficar da seguinte maneira. Os juros, eu já tenho juros, então eu vou substituir o 480, que é os juros que a questão me deu, no lugar certo. Nós vamos substituir o valor da capital, que eu também já tenho, o valor da nossa taxa e o T, que é o que nós queremos descobrir. Como nós não sabemos o valor do tempo, nós vamos substituir, colocar a própria letrinha no lugar. Fazendo as contas, vai ficar, eu vou repetir o 480 e vou fazer 600 vezes 0,2 vezes T. Fazendo essa continha aí, vai dar 120 vezes T, porque o T é o valor que a gente ainda vai descobrir. Como 120 está multiplicando o T, nós vamos passá-lo para o outro lado da igualdade, dividindo sobre 480, que vai ficar dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Logo, fazendo a divisão de 480 por 120, nós vamos ter o nosso tempo igual a 4, ou seja, foi 4 anos que gerou esse capital aí de R$ 1.080, beleza? Agora aqui, vamos supor que vocês quisessem saber, né, qual que foi os juros pago por essa pessoa. Vocês iam fazer o percurso contrário, vocês iam utilizar agora essa outra formulazinha aqui. Os juros é igual ao montante menos a capital. Vocês vão usar essa fórmula sempre que vocês quiserem saber qual o valor dos juros. Então, no caso, nós pegamos o valor do montante menos o valor da capital, que vai ficar 480. E dessa maneira, vocês vão utilizar sempre que vocês quiserem saber os juros de um determinado, de uma determinada aplicação. A outra questão fala o seguinte: qual foi o capital aplicado à taxa de juros simples de 1% ao mês que rendeu R$ 90 em um trimestre? Primeira coisa, o que é trimestre? Trimestre é um período aí de 3 meses. Se fosse, por exemplo, eu emprestei um dinheiro para uma pessoa em um trimestre, ou seja, significa que aquela pessoa está me devendo dinheiro e ela vai me pagar no final de 3 meses. Voltando aqui de novo, como vocês podem observar, eu peguei os dados da questão, assim como, né, nos exemplos anteriores, e substituí nesta fórmula. Depois de substituir os valores que eu tenho, que no caso, ele me deu os juros, ele não me deu o valor do capital, mas ele me deu o valor da taxa e ele me deu o tempo. Fiz a substituição toda, que vai ficar dessa forma, lembrando que esse 100, ele é da fórmula, correto? Fiz as contas, as operações básicas aqui. 1,5 vezes 3 me dá 4,5. Tudo isso dividido por 100. Observem que aqui, esse 100 que está embaixo, eu vou multiplicar ele pelo 90. O 100 que estava embaixo dividindo 4,5C, eu passei ele multiplicando 90. Fazendo a continha ali, eu vou ficar com 9.000 igual a 4,5C. Agora sim, eu posso pegar o 4,5 e passar dividindo o 900, que isso vai me dar o valor do capital. Fazendo as operações básicas, nós vamos ter que o nosso capital foi de R$ 2.000. A nossa próxima questão fala o seguinte: a que taxa devemos aplicar o capital de 4.500 no sistema de capitalização simples para que depois de 4 meses o montante seja de 540%? Observe que agora essa questão, ela quer saber o valor da taxa, assim como as anteriores,
elas vão ser todas diferentes. Uma quis saber qual os juros, uma outra quis saber quanto tempo, e essa aqui está querendo saber qual que é a taxa que nós devemos aplicar em determinado valor para receber no final 540. A fórmula vai ser aquela mesma lá dos exercícios anteriores. Eu quero que vocês observem que a fórmula vai ser sempre a mesma. Eu nem repeti ela aqui para não ficar muito redundante e o vídeo não ficar muito longo. A fórmula vai ser sempre a mesma. O que você precisa se atentar? Substituir os valores corretamente no lugar de cada letrinha. Observe que nesse caso aqui, o único valor que não foi substituído foi o do I, que é exatamente o valor que a gente quer descobrir. Se eu quisesse descobrir o valor dos juros, ia ter o J aqui, porque o resultado final ia ser dos juros. Se eu quisesse saber do montante, o montante, a letra M, que ia estar aparecendo aqui, porque no final da conta eu ia ter esse valor. Basta nós fazermos a substituição correta no lugar de cada letrinha e fazer as operações fundamentais. Observe que eu peguei ali o 4.500 e dividi por 100 e repeti o resultado aqui embaixo, que ficou 540 igual a 45 vezes I, que é a nossa taxa, vezes 4, que é a quantidade de meses que foi dada na questão. Depois, eu resolvi essa operação aqui. 45 vezes 4 deu 180i, que é a nossa taxa que nós queremos descobrir. Depois, eu peguei o nosso 180 e dividi pelo 540, que vai nos dar aí 3. Nesse caso, a questão está falando em porcentagem, então, nós temos que colocar o símbolo de porcentagem. Tudo isso é igual ao nosso I, que é a nossa taxa. Ou seja, para a gente ter aquele valor desejado que a questão pediu no final lá do resultado, para a gente atingir aquele valor, nós temos que aplicar juros de 3% ao mês. Bom, a outra questão fala o seguinte: quanto rendeu a quantia de R$600 aplicada a juros simples com taxa de 2,5% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Primeira coisa que vocês têm que saber: 1 ano e 3 meses é igual a 15 meses. Vocês vão ter sempre que fazer essa conversão, porque senão o resultado final de vocês vai dar errado. Sempre tem que fazer essa conversão, correto? Para a gente saber exatamente a quantidade de meses. Depois, nós vamos aplicar naquela velha fórmula que nós já conhecemos. Eu vou fazer a substituição dos valores em cada letrinha, igual àquela anterior, e fazer as operações simplesinhas aí, que vai nos dar como resultado 225,50.